Finalmente, o último episódio do Iron Age. Demorou, mas chegou aqui a conclusão desse documentário e da nossa jornada aqui na história do metal e na política. E eu trouxe um convidado aqui que veio das profundezas. O Bel. Como vimos no episódio anterior, que você vai clicar aqui no card para ver os episódios anteriores, não se esqueçam. Nos anos 80 teve o estabelecimento da cultura do heavy metal com o New Wave of British Heavy Metal. E desde então o underground borbulhou e nunca parou mais até os dias de hoje. E no decorrer dessa década o metal se ramificou em diversos subgêneros, tendo notoriedade nos anos 80 no heavy metal e o thrash metal, né? Que ao final dos anos 80 já se tornou um fenômeno no mainstream. Mas só que tinha algo nas sombras ali, escondido, rastejando, só espreitando o momento certo para sair da caverna. Roda a vinheta. Já não é novidade a relação do thrash metal com política, já que o ano do thrash metal a gente pode considerar como 1983, né, com lançamentos do Metallica e do Slayer com seus primeiros álbuns, e o mundo já experimentava o que seria o neoliberalismo associado com o conservadorismo cristão, já que as igrejas protestantes, principalmente, apoiavam as políticas de pessoas como Margaret Thatcher e Ronald Reagan, fora esse fomento que teve do reaquecimento da Guerra Fria e uma ameaça de uma destruição nuclear global. As bandas de thrash metal começaram a ter muita notoriedade, bandas como Metallica e Slayer se tornaram fenômenos. E no underground, as bandas simplesmente não paravam, era uma banda atrás da outra. E nesse cenário as bandas ficavam cada vez mais agressivas, era a parte visual, lírica e sonora. No final dos anos 80, o thrash metal e o heavy metal acabaram ficando estagnados demais. O heavy metal até um pouco antes ali. Eu ainda arrisco a falar que o último ano ali de heavy metal tradicional, é 1984. Que é o ano onde nós temos os lançamentos que são relevantes para o estilo, como o Defenders of Faith do Judas Priest, o primeiro do Running Wild, né, o Gates to Purgatory, entre outros lançamentos. Depois disso, o heavy metal ele passou a ter uma roupagem um pouco mais radiofônica, usando coisas da época como sintetizadores, refrões muito mais pegajosos, deixando um pouco de lado essa característica obscura. E o thrash metal teve um fervilhão de bandas ali lançando uma atrás da outra em tudo quanto é canto do mundo. Mas aí a partir disso, que desde a segunda metade dos anos 80 já vinha se desenvolvendo, se baseando no Venom e no Slayer como um exemplo, começam a surgir bandas mais agressivas nesse âmbito do thrash metal, que hoje em dia a gente classifica como death metal. E o death metal inicialmente fala sobre violência baseado em filmes slashers da época, como Jason, Evil Dead, né? Se baseava muito em filmes de terror, focando no gore. E durante o desenvolvimento do death metal, algumas bandas passaram a abordar temas muito mais filosóficos, como o death, por exemplo, temas políticos, como o Bolt Thrower, e continuaram a usar o gore, mas muito mais relacionado com uma descrição nihilista da fragilidade da vida, né? Mostrando que a gente só é um pedaço de carne, considerando que o berço do death metal, que é a Flórida, é um dos lugares que, pelo menos na época, era uma das regiões dos Estados Unidos onde era mais consumido essas igrejas protestantes no formato televisivo, né, que usavam muito a televisão para poder difundir o seu culto, igual o Show da Fé aqui do R.R. Soares, Silas Malafaia. De contrapartida com esse excesso de consumo de redes de televisão protestantes cristãs, né, evangélicas, surgiu o death metal ali na Flórida, né? Borbulhou de banda ali pra bater de frente com toda essa onda conservadora cristã. Pessoal, agora a coisa vai ficar um pouco complicada, é a polêmica que todo mundo quer saber, né? Que enquanto o death metal tava ali no underground do underground, ali na sombra do thrash metal, se desenvolvendo, né? Pegando força ali na segunda metade dos anos 80 e o final dos anos 80, começo dos anos 90, ele aparecer,
Aí a gente tem a contraparte dele, que é o black metal. Então, para você que acompanha esse seriado, que tá aqui, né, assistiu todos os episódios, chegou nesse momento, é mais que evidente que direta e indiretamente política teve o seu reflexo na formação do metal. Então, o metal estava sempre ali, junto com vários estilos como o hip hop e o punk, na parte subversiva, batendo de frente com alguma hegemonia política e principalmente religiosa, né, que foi o que marcou muito a formação extrema do metal, que foi crescer nesse ambiente onde tinha uma grande pressão cristã em cima. Então aqui o que é importante pro black metal, de novo, o Venom, né, que teve essa importância, porque o Venom basicamente ele é um Motorhead azedo, vamos falar assim, né? Que veio com essa ideia do black metal lá com um álbum de 1982 chamado Black Metal, né? Ele foi totalmente na contramão de bandas, por exemplo, como Iron Maiden, né? Como Angel Witch ainda, que tinha muita coisa dos anos 70 ali no primeiro álbum deles. Witchfinder General, que misturava também a parte antiga dos anos 70 com essa parte, na época era nova, da New Wave of British Heavy Metal. O Venom chutou o balde, né? Ele foi totalmente ao contrário. Era a produção ali que na época poderia ser considerado como uma produção muito ruim, que foi usada a favor dele para criar essa atmosfera de coisa do mal. Então a gente vê o Welcome to Hell ali, o primeiro álbum, que tem uma atmosfera que eu considero ali como uma das primeiras características do black metal nessa segunda onda que veio. Começou ali essa produçãozinha do, vamos dizer assim, de radinho, sabe? Que você sente aquela atmosfera, você sente uns ecos assim que dá essa ambientação, apesar de ainda ser muito speed metal ali, vamos dizer assim, né? Muito Motorhead. E nesse segundo álbum eles lançaram esse nome, Black Metal, né? Chamado Black Metal. Segundo o que o Cronos tinha falado em algumas entrevistas, naquela época ele já via o heavy metal como uma coisa já muito comercial, já estava entrando no mercado. E as supostas coletâneas que seriam sobre heavy metal, tinha muita coisa ali que era um hard rock mais puxado pro AOR. E ele falava que logo você ia começar a ver Michael Jackson numa coletânea de heavy metal, então se isso fosse heavy metal, o Venom não queria participar, né? Olha que coisa, né? Na época ali o Venom, né, nem pensava em ser uma maquininha de dinheiro, né? Então foi cunhado esse nome black metal pela essa parte obscura, né, de ser aquele metal do mal, né, das trevas. E durante a década de 80, muitas bandas tentaram emular esse som, se rotular como black metal para se mostrar como aquela banda má, né? Que isso é a pior coisa que já aconteceu no mundo, que realmente ser do mal. E o que estava associado ao black metal, diferente do thrash metal, era a sua imagética. As bandas, elas tentavam ser mais teatrais que elas poderiam, imitando lá, por exemplo, Kiss, nos anos 70. E nessa parte tem o Kick Diamonds, né? O Merciful Fate ali, que é uma sonoridade heavy metal, e é um heavy metal bem, né, assustador, comparando com outras bandas, e muito teatral. E um show do Merciful Fate e do King Diamonds é uma peça de teatro. Podemos dizer que é um vaudeville. E aqui, para mim, é um dos principais marcos do black metal, que é em 1984, que além de ter lançamentos como o Hellhammer, lança o Apocalypse Raids, o Celtic Frost, ele lança o Morbid Tales, tem o Bathory, lançando o Bathory, que é o do bodinho na capa que todo mundo conhece. E no começo da carreira do Bathory, que é conhecido como a carreira black metal deles, ele ainda dialogava muito com speed, thrash metal, tem muita coisa de punk, né? Porque você pega esse primeiro álbum do Bathory, é basicamente Motorhead, misturado com GBH e Exploited, gravado em radinho, né? Com microfone tosco, assim, numa ambientação totalmente ridícula, parece que é dentro de um banheiro, que acabou sendo a principal característica do black metal que viria após, né? Que é essa atmosfera, que é essa coisa distante, cavernosa. E interessante que nos anos 80, durante essa fase black metal, o Bathory ele focava muito no anticristianismo, no satanismo e ocultismo. Era o tema principal deles. Mas quando o Corton começou a migrar desse, vamos dizer assim, black metal
puro e começou a flertar com outros estilos, né, até ficar um pouco mais trash do que ele já era. A gente vê no Blood, Fire, Death já mudando essa temática, né, o satanismo já não é uma coisa central. Você vê ali algumas pontuações ali, mas ele tá muito voltado pro folclore escandinavo, que depois seria uma ênfase muito maior no álbum Hammerheart dos anos 90. E aqui é interessante sacar essa mudança, que na época do Hammerheart, que ali foi criado o Viking Metal, né? O Bathory, além de ser um dos responsáveis na fundação do Black Metal que a gente conhece hoje em dia, ele acabou fundando também o Viking Metal. E numa das entrevistas que ele fez, né, que ele fazia turnês, mas para tirar foto com o pessoal e autografar, né, ter sessão de autógrafo do lançamento dos álbuns, que o Corton já não fazia show desde o primeiro álbum do Bathory, né? A partir, pelo menos, é certeza que a partir do The Return ele não fazia show. Ele falou numa entrevista o motivo dele parar de falar de satanismo e começar a falar do folclore escandinavo, que ele via o Satã como uma figura da mitologia cristã. Então, como ele não era cristão, ele não acreditava nisso, ele não queria endossar essa ideia, então mesmo falando de Satanás, ele ainda estava dando sala o cristianismo. Foi uma sacada que ele teve na época, onde ele abandonou isso e passou a focar no folclore, né, regional ali, que fazia parte da história dele, estava no dia a dia ali de todos os suecos, né, noruegueses e dinamarqueses. Então beleza, a gente deu toda essa volta, deu todo esse rolê que agora vocês vão entender. Por exemplo, ó, como que é importante o Corton ele trocar a temática da banda dele e a sonoridade do satanismo para a cultura escandinava. Então, essa altura na Escandinávia, o cristianismo há muito tempo já não tinha mais uma ligação política. O Estado é laico lá. Então, o cristianismo ele não exerce mais uma influência na política dessa região há muito tempo. Então, com uma política social democrata e progressiva já basicamente secular, os jovens dessa região, né, que consumiam esse tipo de música, eles não sofriam como os outros lugares que eu citei anteriormente, a políticas temperadas a fascismo. Então, eles não sofriam esse trauma que a juventude americana como um todo e em algumas partes da Europa sofriam. Por exemplo, a Alemanha, né, que é também um dos lugares responsáveis pela criação do Black Metal com o Sodom no início da carreira, né? Também tinha essa questão política de um país dividido, esse fantasma do nazismo que tinha, as ocupações dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra e da União Soviética no país deles, né? E a juventude inspirada por essas bandas e não vivendo a mesma realidade que eles, isso deixava eles meio desfalcados sobre as suas motivações, né? E acabou desenvolvendo um niilismo burguês neles. Tinha toda essa atmosfera de tédio nesses países que rondavam esses adolescentes brancos de classe média para classe média alta, que acabou jogando eles para essa ideia de como a vida deles eram desprezíveis, comparando com esses outros jovens, né, que essa falta de problemas, né, gerou para eles. Então é a partir daqui que a cena de metal, principalmente o metal extremo, começa a ficar no mínimo controversa e os primeiros traços legitimamente reacionários. Em uma região do mundo onde se tem uma boa qualidade de vida e que a religião já não tem forte influência política na vida geral das pessoas. Como chocar? O satanismo, a hostilidade ao cristianismo já não era um ato radical ou um ato de protesto legítimo na Escandinávia. Como o cristianismo não é um agente poderoso na opressão dessa sociedade, os jovens escandinavos que viram o anticristianismo das suas bandas favoritas algo como uma condenação ao que seria considerado fraco e não uma rebelião contra as autoridades. Não é algo tão novo assim na cena, lembrando que algumas bandas se apoiavam no satanismo de LaVey para compor suas letras, e ao mesmo tempo se inspiravam fortemente no individualismo radical de Ayn Rand, onde se tratava o cristianismo como uma doutrina fraca. Nesse contexto, o cristianismo, um inimigo derrotado, surge essa retórica de desdém pela fraqueza do cristianismo, e em vez de sua tendência autoritária, isso gerou uma distorção que se manifestou em uma militância anti-humanista. O cristianismo já não é uma força tirânica de dominação social nesses lugares, e sim considerada fraca e débil. Ela deve ser esmagada e destruída pelo punho poderoso de Satã. Apesar de não levar o nome, essa filosofia é fascista. Bem, eu vou ser sincero pra vocês aqui que eu não tô aqui pra bater palma pra louco sambar. Então eu não vou dar aqui espaço e começar a citar um monte de banda aqui que a gente vê que é pilantra, que
flerta com nazismo e fascismo dentro do black metal, que todo mundo bem sabe como que funciona essa cena, né? Só que fica difícil, por exemplo, eu poder falar disso sem ilustrar uma das figuras centrais dessa ideologia de supremacia branca, e que é o Varg, né? E pelos acontecimentos e as polêmicas envolvendo ele com a cena black metal norueguesa, né, ele se tornou um dos indivíduos centrais desse ramo de metal aí que já era mais reacionário e fascistoide. E ele é um dos caras que fomentam até hoje essas ideologias reacionárias dentro do metal, apesar dele já se desvincular um pouco, segundo ele, né, da cena metal. Ele ainda é muito influente para essas bandas até hoje. Então, se baseando com essa ideia do que o cristianismo é uma doutrina fraca, sustentada pelas primeiras bandas de black metal, o Varg foi ainda além, porque ele inseriu toda essa ideologia pan-germânica no black metal. Ele pegou toda a ideia folclórica do Corton, que eu acredito que não seja com esse cunho racista, mas sim apenas uma exaltação, né, ao folclore existente, porque faz sentido para eles, porque é deles esse folclore, né? Não é um cara aqui em São Paulo ou em Osasco tentando fazer referência a uma cultura da qual ele não faz parte, é a cultura deles mesmo. Só que ele pegou toda essa ideia e jogou em um contexto completamente errado. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Queimada de igreja, assassinato de homossexuais aí, que pelo menos 2 personagens aí ficaram bem marcados aí na história aí, que vocês sabem quem são. Então o metal, como outros estilos musicais, é uma manifestação cultural que é fundamentado na contestação de certos aspectos sociopolíticos. Então, como o hip hop, o punk e alguns outros estilos musicais e manifestações culturais, ele tem essa veia internacionalista, porque é no mundo inteiro. Em todos os continentes você encontra fãs de heavy metal. E claro que o fascismo, os incêndios, o assassinato e afins, eles seriam vistos como coisas abomináveis que de fato elas são. Mas a comunidade metal, no geral, ao abraçar o satanismo e todas essas ideias fomentadas lá no começo dos anos 90 na Noruega, ela se estabeleceu como uma subcultura que passou a fazer câmbio utilizando transgressão como a sua moeda. Então, ano após ano, você vê bandas ficando mais pesadas, mais violentas, mais satânicas e afins, né? Mais violentas, mais brutais. É na tentativa de atingir a sensibilidade de uma cultura conservadora dominante. E isso gerou uma inflação nessa bolha. E a comunidade global metal tratou tudo o que veio acontecendo na Escandinávia e a definição dessa cena fascistoide apenas como mais um sopro dentro dessa bolha de transgressão. Então eu vejo muito que as pessoas se agarraram tanto a esse valor anticristão que acabaram deixando passar todo esse tipo de comportamento. A gente vê que muitos selos, muitas bandas passaram despercebido nos anos 90 para os anos 2000, né? De muita gente que queria apenas levantar a bandeira do metal e divulgar. Então muitas bandas ficaram ali meio que aquelas coisas escondidas ali, aquela ideologia meio mascarada que foi passando e que com o tempo acabaram perdendo a vergonha e se apresentando aí, saindo das sombras aí, esse monstro, né, essa aberração. E para esse público que usa o politicamente incorreto, afinal, o metal teria que permanecer perigoso, né? Se algumas pessoas tivessem que serem mortas e também o endossamento de comportamentos supremacistas brancos, que assim seja, né? Então é isso, gente. Esse é o último episódio. Concluímos aqui, né? Demorou, mas chegou. Eu agradeço você que acompanhou desde o primeiro episódio, das mensagens que eu recebi de incentivo aí do pessoal que gostou. Então você deixa o seu like aí, deixa o seu gostei, compartilha aí, manda pra todo mundo. Então é isso, pessoal. Até mais.